a Ti que rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Oh Pai amado, seja entronizado no nosso meio, o trono é Teu, a glória é Tua, a majestade é Tua, a Ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, aleluia. Oh Senhor, somos gratos a Ti pela obra da cruz. Somos gratos ao Senhor por tão grande salvação que nos alcançou. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor continua operando através desse poderoso, ó Pai amado, processo de santificação em nossas vidas, nos tornando cada dia mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Nos ajuda na caminhada, Senhor. Precisamos do Teu Espírito. Precisamos da santificação que vem do Senhor, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Então nos ajuda, continua a guiar a Tua igreja, guia cada um de nós, ó Pai amado, para aquele propósito que o Senhor tem separado para cada um de nós, porque cremos que os Teus propósitos são eternos e nenhum dos Teus planos serão frustrados, muito pelo contrário, todos eles serão cumpridos para a glória do Teu nome. Por isso te adoramos, te exaltamos, rendemos a Ti toda a adoração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de toda majestade, adorado, exaltado e glorificado é aquele que te vive eternamente, aquele que deu, aleluia, o Seu Filho pela nossa vida. O nome em nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor. Só Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e o céu. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Você pode aplaudir o Senhor de novo. A Ele dá toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia, aleluia. Vamos chamar as crianças, as professoras. Aleluia. Adorado é o nome do Senhor. Dá nem vontade de parar, né? Bom demais, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor, glorificado para todo sempre. A Gabriela chegou ali hoje cedo, falou que hoje é aniversário dela. Então nós vamos orar pela Gabriela, né, irmãos? Também em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos, vamos orar pelas nossas crianças e adolescentes, né? Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos Te louvar, Te glorificar, exaltar e agradecer o Teu santo nome, Pai. Te dar honras e glórias, louvores e adoração. Agradecer pelas nossas crianças, agradecer pelos nossos adolescentes, pelas nossas professoras, que o Senhor continue, ó Pai, a atuar eficazmente através do ministério infantil. Que Teu Espírito tenha liberdade, usa as nossas professoras com poder e graça, que elas sejam instrumentos nas mãos do Senhor para ensinar, ó Pai, também, ó Pai, um pouco mais do Seu caminho às nossas crianças e adolescentes. Que o Senhor faça mesmo, ó Pai, o Teu querer, a Tua vontade, abençoa cada uma delas, continua a livrá-las de todo o mal em nome de Jesus Cristo. Queremos abençoar, ó Pai, em especial a vida da Gabi, que, ó Pai amado, que completou mais um ano de vida, que a Gabriela, Pai amado, possa continuar crescendo em estatura, graça e sabedoria diante do Senhor e dos homens, e queremos abençoar a todas elas em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode subir, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Irmãos, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. Aleluia. A idade vai chegando e é assim mesmo. Acontece nas melhores famílias, inclusive de crente. Aqui eu não vi ainda, paz do Senhor, amém, irmãos? Aleluia. Sejam bem-vindos mais uma vez, é uma alegria tê-los conosco mais uma vez para essa comunhão tão poderosa, tão santa, tão maravilhosa, em que podemos compartilhar um pouco mais da palavra do nosso Deus, não é? Aleluia. Glória. Criança nunca gritou na sua casa, não? Vocês estão assustados por quê? Você mesmo já gritou muito quando você era criança, não?
1 Coríntios, capítulo 10. Aleluia. Glória a Deus. Estou aqui, Luciano, falando aqui para a turma, né? Que eles nunca tiveram menino gritando na casa deles, não? Eles nunca gritaram também, não. 1 Coríntios 10, 23. 1 Coríntios 10, a partir do verso 23. Vamos até o capítulo 11, também, um pedacinho dele, pequeno. Porque esse capítulo ele vai um pouco mais adiante, não? Às vezes acontece isso, às vezes eles dividem o texto bíblico, mas aquilo que a gente quer falar às vezes se estende para o outro, né? Então, 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 10, do 23 até o capítulo 11, verso. Vai. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que ele ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Senhor, nós queremos te louvar, te glorificar, exaltar e engrandecer o teu santo nome e dar a ti, ó Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. Clamamos ao Senhor mais uma vez, para que possamos diminuir, Pai, e o teu Espírito cresça. Não as nossas palavras, mas as tuas, que a tua vontade seja manifesta, porque precisamos ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, nos instrua mais uma vez, nós te pedimos, nós suplicamos, porque precisamos ouvir a tua voz. Então fala conosco, Senhor, fala conosco, para que possamos ser exortados, edificados e consolados, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vocês estão achando que é só o pastor que puxa a orelha? Você viu o Wagner hoje puxando a orelha da turma aí? Maravilhoso, glória a Deus, né? Isso tudo, irmãos, eu quero dizer para vocês que ô Wagner, Michel, faça favor, tão bonito lá. Eu quero falar uma coisa para a igreja, porque essas coisas, esse negócio de, você conquistou um carro, aleluia, conquistou uma casa, aleluia, eu quero falar para você uma coisa muito maior do que conquistar uma casa e um carro. Primeiro eu quero, né, abençoar esse casal, abençoado, maravilhoso. Esses dois irmãos aqui são fruto de discipulado. Fruto de discipulado. Vocês entraram aqui, vamos dizer igual o pessoal do Universal. Vocês entraram aqui. Vocês entraram aqui, o casamento estava legal? Estava não? Estava. Não estava legal. Ô irmão, você pode ser o próximo. Posso convidar aqui na frente. O casamento estava legal, não? Hoje está legal? Demais. Glória a Deus, meu. Você já viu, né? O resultado está na barriga. Eu queria só falar uma palavrinha, mas que eu até ia falar, mas o tempo estava estendendo. Quando eu fui convidado a ministrar a palavra, a gente tem aquela, a gente fica assim, hoje, né? Nossa, e aí, hoje de manhã eu fui para cá, ainda recebi um telefonema que o parente nos faleceu, eu saí daqui do velório, e aí isso eu fui pensando, orando, Senhor, e o Senhor me capacita, me ajuda. E aí eu lembrei de quinta-feira, a pastora aqui no estudo, ele falou assim, eu contou a história da senhorinha. A senhorinha falando assim, calma,
tudo vai dar certo. Aí eu vim com aquela voz assim, falando pra mim, né? Pra mim mesmo, calma, tudo vai dar certo. Amém. E aí eu queria falar para a igreja isso, que às vezes a gente pode estar passando por qualquer tribulação, qualquer coisa, mas a gente tem que confiar no Senhor, colocar todas as nossas esperanças no Senhor, e mesmo que demore, perseveramos no coração. Tudo vai dar certo. Amém. Então eu quero dizer para você que esse casal é fruto de discipulado. Fabiana e Bruna, né, muito atenciosamente passaram ali com eles um bom tempo discipulando. Agora estão de alta, né? Saíram do CTI, já estão com 4, agora já saem do hospital, né? Glória a Deus. Tiveram ali um tempo, depois nós convidamos o Wagner, ele veio participar do curso de grego conosco, e a gente viu que ele tinha, né, um chamado para essa área, e o Senhor tem o levantado para nos ajudar também na administração. Eu quero dizer para você que, como aconteceu com esse casal, pode acontecer na sua vida, pode acontecer na vida dos seus familiares. Basta que você creia e persevere no caminho do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus por isso. A glória do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor, glorificado é o nome do Senhor. A ti rendemos, Pai, toda adoração. Aleluia. Então, Paulo, em sua carta aos Coríntios, fala sobre vários assuntos e responde a várias perguntas enviadas pelos crentes que se reuniam naquela comunidade de fé. Então, primeiro estamos dando um apanhado do que Paulo falava nessa carta. Qual é o propósito dessa carta? Então, Paulo recebeu muitas perguntas da igreja de Corinto e ele então estava respondendo a cada uma delas e ensinando doutrinariamente como a igreja precisava se comportar. Estamos falando de uma igreja gentílica, uma igreja que tinha poucos judeus dentro dela e a grande maioria dessa igreja era formada por pessoas de ascendência grega, romana. Uma igreja então repleta de conhecimento de dons, principalmente o dom de línguas, que era tido como um dos mais importantes. Uma igreja com vários talentos, com muitas questões a serem respondidas, principalmente por ser formada, na sua grande maioria, por cristãos gentílicos, como falamos. Havia discussões sobre questões alimentares e de comidas sacrificadas a ídolos, assim como havia também questões relacionadas a casamento, a união entre pessoas. Havia também outras questões dentro da própria igreja, de como o cristão deveria se comportar em meio à cultura da época ou à sociedade da época. Então era uma igreja, inclusive eu já vi um título de um livro falando assim, Carta de Paulo aos Coríntios, uma igreja complicada. Era uma igreja não complicada, mas é uma igreja que tinha vários problemas e várias situações a serem respondidas. Eu posso dizer para você, se eu abrisse aqui para perguntas, nós teríamos muitas perguntas aqui a serem respondidas. Porque isso não é uma coisa da igreja de Corinto, é de toda a igreja. Nós queremos saber qual deve ser o comportamento ético do cristão, porque a salvação, nós já tivemos essa salvação, nós fomos alcançados por ela, então salvação não é mais o nosso problema. Nós somos salvos pelo poder daquela cruz. Fomos lavados, fomos redimidos pela cruz, fomos restaurados através da cruz de Cristo. Mas nós temos um comportamento ético e moral diante dessa sociedade, para que o nome de Deus seja glorificado, para que não caiamos no pecado de Acã, de cobiçar coisas desse mundo e essas coisas desse mundo destruírem a nossa existência. Então, essas discussões ali eram presentes. E também era necessário tratar de mais uma situação, o convívio com os ímpios, com os de fora da igreja. Inclui-se aqui a convivência de amizade, aquela de frequentar a casa daquele amigo, daquela pessoa. O apóstolo afirma que todas as coisas são lícitas. Todas as coisas são lícitas. Isso dá espaço para muita coisa, não é? Como é que a gente resolve então essa questão? Nem todas as coisas convêm. Mas como é que a gente resolve essa palavra todas? Todas aqui no grego não significa a totalidade de ações, mas aquelas ações que fazem parte da vida cotidiana, como alimentar, trabalhar, descansar, conversar, e tudo aquilo que faz parte da vida diária das pessoas. Entendeu então que não são todas as coisas? Não é topanta no grego, que são todas as coisas.
mas é exatamente aquelas coisas que fazem parte da vida cotidiana, diária, aquilo que nós vivemos diariamente. É diferente, percebe? Então, de uma coisa muito grande, Paulo limita. De algo que poderia ser todas as coisas, Paulo limita ao convívio diário do lar. Porque Deus nos chamou para a vida cotidiana do lar. Deus não nos chamou para ficarmos paroleiramente indo de casa em casa, mas Deus nos chamou para a vida cotidiana do lar, uma vida quieta e sossegada. É o contrário dessa sociedade, né? As cidades funcionam 24 horas, por quê? Porque as pessoas não dão conta de conviver com elas mesmas dentro do ambiente da casa delas. Hoje, querido. Na verdade, nem só a palavra de Deus, mas na verdade o cotidiano, não é? Então Paulo está falando aqui que as coisas são listas, claro que as da palavra de Deus são sempre listas. Exatamente. Então tem coisas naquele país que eu posso fazer. Por exemplo, eu posso ir na casa de um ímpio visitá-lo? Sim ou não? Sim, posso, não há problema algum. Agora eu posso fazer as mesmas coisas que eles fazem? Não. Percebe então que todas são listas, mas nem todas são convenientes ao cristão. E aqui então a gente vai passar a falar um pouquinho disso, tá bom? Pois foi, nós lembrando de você em casa outro dia. Ei, pastor, é uma coisa, né? Você não lembra o que é, não. Pastor, falou que você é uma gracinha. Nós lembramos de vocês todos os dias, muito engraçado. De vez em quando eu estou lá em casa, você preparando para poder. Ah, é, tem uma hora pertinho de Vanderlei, essa é a vizinha do meu tio. Você acredita? De Vanderlei e Tia Ana. Gracinha os dois, é bonitinho demais, né? Então, irmãos, a gente lembra de vocês, vem um assim na mente, a gente, ó Senhor, sustenta lá nosso irmão e tal. E a gente vai orando o dia todo, é assim que a gente faz, não é? Ô pastor, Foi. Tem gente que usa essa passagem para dar desculpa para pecar. Ah, você pode. A Michelle fez uma colocação interessante, uma pergunta interessante. Tem gente que usa essa passagem para pecar, é verdade. Eu posso todas as coisas me são lícitas, então eu posso tudo, mas ele esquece o restante, né? Que a cara leu bem ali. Mas nem tudo me convém. E mais ainda, a gente vai continuar, vocês vão entender. E a conveniência ainda, pastor, é para eles, né? Para eles. Não é? Então, conveniência é uma palavra muito perigosa, principalmente para o cristão. Ela é muito perigosa. E a gente vai estudar um pouquinho disso aqui. Pastor, Oi? fala bem, não fica nada a ver, né? Nada a ver, não. Você acha que Deus está ligando para isso? Ele está ligando porque está na palavra dele. Aí é que é o problema, né, Beto? Se tiver na palavra e a gente tiver de uma certa forma relativizando, nós estamos fazendo a mesma coisa que a Cã fez. O que tem? É só uma capinha babilônica, um pouquinho de ouro, um pouquinho de prata, vai fazer diferença? Nenhuma. É uma coisa. Então também era necessário tratar dessa situação. E o apóstolo então afirma isso, que todas as coisas lhe são lícitas. Mas mesmo aquilo que é permitido fazer precisa ser analisado, pois algumas coisas não convém ao cristão fazer, mesmo sendo lícitas. A palavra convém no grego sulfero significa contribuir, ser produtivo, ajudar e ser útil. Ao tomar uma decisão em fazer alguma coisa, ela precisa ser analisada à luz desse entendimento. Então, quando eu faço alguma coisa que não é pecado, que eu posso fazer, eu preciso analisar se aquilo vai ser produtivo e útil na vida do outro ou da comunidade de fé. Fazer para edificar. Então, ao tomar essa decisão, precisamos analisar. Deverá então ser útil, produtivo e precisará ajudar aqueles que participam daquela atividade ou conversa. Outra coisa a ser ressaltada é que, apesar de listas, algumas coisas que podemos fazer não será edificante. E edificar significa promover crescimento em sabedoria cristã, nas afeições cristãs, na graça, na virtude, na santidade, na bem-aventurança e na piedade. Percebe que o nosso comportamento não pode ser qualquer um? Percebe que não podemos participar de todas as coisas? Então não é uma questão apenas de pecado, é uma questão de testemunho, é uma questão de edificar a vida do outro.
Nós temos nessa terra e nós levamos nessa terra um nome. O nome de Jesus está em nós. Quando as pessoas olharem para nós, elas vão nos colocar sempre ao lado de Jesus. Você não é cristão, então você tem que agir como esse Deus cristão pede que você haja. Essa será sempre a cobrança da sociedade, porque os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz, porque eles podem fazer o que eles querem. Nós não, nós temos um limite dentro da liberdade cristã, e é exatamente o que Paulo está nos ensinando aqui. Há um limite até para a liberdade cristã. Continuando. Aquilo que realizamos ou falamos precisa ajudar a reconstruir, a reparar, a reorganizar a vida e os pensamentos dos nossos ouvintes. Isso é o que o apóstolo está sugerindo à igreja. Posso fazer tudo o que é lícito, mas preciso me lembrar que nem tudo convém. Portanto, isso que não convém, o não edifica aquele que convive comigo. Aí eu posso te fazer uma pergunta. Podemos falar todas as coisas? A resposta é sim, mas devemos? A resposta é não. Percebe então que nós temos uma conduta para prestarmos conta diante de um Deus santo? Não é apenas diante do outro, é também diante de Deus. Quando roubamos algo que pertence a Deus, como Acã fez lá e roubou, nós roubamos também as almas que são do Senhor com os nossos comportamentos errados. Nós damos mau testemunho, nós afastamos pessoas de Cristo, e isso é roubar a Deus. Ai de nós. Essa é a palavra agora, ai de nós. Ainda bem que tem uns irmãos fazer uns complementos legais aqui. Então no verso 24, Paulo continua explicando. Para que isso fosse feito, então, de forma adequada, seria necessário que não se procurasse o próprio interesse, mas o interesse do outro. Isso acontece quando queremos realizar ou falar alguma coisa e antes de fazer paramos para refletir e pensar se o que será realizado não vai afetar negativamente a vida do meu próximo. O que vem na sequência da fala do apóstolo pode parecer sem nenhum sentido para nós, mas ao tomar conhecimento da situação vivida naquela época, entendemos a orientação que Paulo dá a essa igreja. Então eu preciso analisar que o que eu faço ou o que eu falo, como é que isso vai afetar a vida do outro. E se aquilo for afetar negativamente, eu preciso não fazer. Então no verso 25 a 27, Paulo começa falando sobre qual tipo de comida se deve comprar no mercado. Pode parecer um negócio meio esquisito, não pode? Paulo falar de comida num texto desse, e a gente vai entender por quê. Ele diz que tudo deve ser comido sem dúvida alguma, sem ferir a consciência, e explica então que a terra e tudo que ela contém pertence ao Senhor. O que Paulo faz então para analisar o que ele pode ou não comer ou se comprar no mercado? Ele usa o princípio da criação. Paulo diz o seguinte: todas as coisas pertencem a quem? A Deus. Então, diante desse princípio, nós temos o segundo princípio. Quem é o gerente de Deus nessa terra? Nós, o homem. Então nós podemos compartilhar os direitos, ou seja, Deus compartilhou tudo que pertence a Ele para que possamos administrar com sabedoria. Então nós podemos ir no mercado e comprar de tudo que tem lá dentro. Continuando. O Senhor então criou todos os alimentos para que o homem pudesse se alimentar. Se alguém te convidar para a sua casa e te oferecer alimento, coma de tudo, sem levantar qualquer dúvida sobre o que foi oferecido. E eu me lembro um dia que nós fomos numa casa. Aí a pastora queria não, ela falou comigo que gosta muito de broinha de canjica, né? Aí eu falei: não, você tinha que ter me falado isso, que eu comprava para você, de vez em quando eu compro para você comer e tal. Aí nós chegamos nessa casa, foi muito engraçado. A irmã, depois nós oramos e ficamos ali de oração, ela veio trazer um lanche pra gente. A hora que ela trouxe o lanche, a primeira coisa que ela coloca em cima da mesa, broinha de canjica. E ela ainda falou assim: não repara não, Não, muito cedo. não repara não. Eu pensei nisso hoje. Chega ele, então com a broinha de canjica, coloca e fala: isso é a cuidar de Deus com a minha esposa, né? Aleluia, glória a Deus. Aí ela trouxe mais uns negocinhos, ela falou: não repara não que é assim. Eu falei: irmã, esse negócio é um banquete. Não é o que eu mereço. É verdade. A fidelidade De Deus. do Senhor. Amém. A minha esposa aprendeu que ela é pecadora. Que nem eu também. Pastor, eu estou lembrando aqui, eu não sei se
pertinente esse comentário, mas estou imaginando que a igreja de Corinto ela é uma igreja nova, de ímpios. Sim. Eles começaram a ler as Sagradas Escrituras, leram o Levítico lá. É. Carne de animais, sufocados, Exatamente. chouriças, tudo. Pedro também, o senhor deu aquela visão aqui desses, né? Só eu mandar você fazer, para purificar. É isso aí. Você começa toda essa bagunça que eu estou imaginando. Sim. O novo perdido, Sim. tendo uma série de informações culturais Sim. que nos chamam até um certo processo. É, verdade. E aí eu preciso, então, o que Paulo estava fazendo? Ele estava ensinando essa igreja a discernir e equilibrar essas coisas. E vamos falar uma outra coisa, não? Talvez eu fale isso aqui um pouco mais no final, mas eu já posso adiantar. Você concorda que poderiam entrar cristãos judeus na casa de um cristão gentio e de repente os gentios deram uma bisteca de porco para o judeu? Como é que ele vai comer aquilo? Percebe então que nós estamos caminhando para uma lei maior? A gente vai chegar lá. Fala lá. Pastor, no contexto, ali tinha a deusa Diana, Sim. que eram oferecidos sacrifícios. Sim. E muitas vezes esses sacrifícios que eram oferecidos, além, eles eram vendidos dentro No mercado. Exatamente. Por quê? Eu vou perguntar, Diana ia comer alguma coisa? Oi. Demônio não come nada. Então ele também não ia comer. Então o que era sacrificado para Diana, eles pegavam no final do culto, para não perder aquele grosso tudo, e levavam para o mercado e vendiam. Então Paulo está querendo dizer o seguinte: compre de tudo sem perguntar. Fica tranquilo, sua consciência está tranquila, nenhum mal vai chegar sobre a sua tenda, não. Fica uns crentes medrosos, né? Não, mas não, que vai. Come, irmão. Se não te falar que é sacrificado, come. Fica tranquilo, nós vamos chegar lá, tá bom? Vamos continuar. Mas se aquele que te convidou disser que a carne foi sacrificada, aí, ó, já vou falar no tempo da Artemis lá da Diana, os Efésios, não coma, por causa daquele que te advertiu, e para não afetar a consciência de outras pessoas que poderão ficar sabendo do assunto. Percebe então que aqui há uma lei maior simplesmente do que a lei alimentar? Paulo estava querendo nos dizer que a lei alimentar era uma lei secundária, mas que por causa da consciência do outro você deveria evitar comer aquilo que ofende a consciência fraca do seu irmão, que escandaliza. Isso significa renunciar a um direito e a uma licitude para não ferir a consciência do meu próximo, seja ele ímpio, seja ele cristão. Fala, Tiago. Pastor, quero aproveitar essa questão aí, que eu estava até pensando em uma aula aqui em casa, aproveitando essa situação. O que o Mauro foi fazer na sua casa? Ô, Mauro, dá um tempo, né? Você está levando 4, presta atenção. Mas aí a gente até conversou um pouco sobre isso, e essa questão que o senhor está colocando aí, eu queria colocar acerca um exemplo. Vou dar só um exemplo, mas a gente pode ampliar várias coisas. Tá. Questão de emprego. Né? Um cristão, um exemplo, vai montar um bar. Né? A gente vai olhar um bar, mas por que se o cristão montar um restaurante ou um supermercado? Que também vende isso. Não é? Essa é uma excelente pergunta. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Esse cristão conhece muitos outros cristãos, não conhece? Esses outros cristãos podem ficar escandalizados? Então qual é a ordem de Paulo? Não faça. Então não é toda profissão, apesar de ser lícita, o cristão pode abrir um local, um supermercado, para vender. Mas se ele vai ferir a consciência dos outros com bebidas alcoólicas e com cigarros lá dentro, ele não abra, ele não faça, para não ferir a consciência do irmão. Então não é tudo, percebe, Tiago, que apesar de ser lícito, nós podemos fazer. Então temos que ter esse cuidado, para não gerar esse problema na vida do outro. Não é um problema para mim, é para o outro. Pastor, problema do outro se vira para lá. E se aquela vida se desviar por sua causa? Você vai dar conta também do sangue diante de Deus quando Deus te cobrar? E a questão do foco, pastor? Tipo assim, o bar, você só está focado para ir beber, se embriagar. É pior ainda. Eu concordo que é pior ainda que o supermercado. Exatamente. Mas assim, você não está, a pessoa vai pegar o que não quer, não é? Sim, mas mesmo assim você concorda comigo que você está oferecendo? Sim. Quem monta está oferecendo. Não, isso não tem nada a
Você não tem nada, mas quem faz isso monta, né? Quem monta está oferecendo, não é verdade? Então esse que está oferecendo está ferindo a consciência de outras pessoas. Não que seja ilícito montar o supermercado, percebe que é isso? Ou seja, a licitude está ali, é lícito. O grande problema é que você está contribuindo para a morte de pessoas. Vamos falar a verdade, irmão? Cigarro é droga lícita no Brasil? A resposta é sim. Qualquer pessoa acima de 18 anos pode comprar cigarro? Pode. Pode fumar 50 maços por dia? Pode. Mas ele está destruindo o templo do Espírito Santo. Fala, velho. Você fazer uma caridade, uma pessoa que era só na rua, né? Sim. A pessoa tinha que ter seu carro, dinheiro para comprar isso de novo. Até isso você tem que ver com a sua consciência. É verdade. Você sabe muitas vezes que está na cara da sua vida fazer uso de droga. Exatamente. Vou te contar um caso que aconteceu comigo, então. Então, eu estava no roxo, aí, no ponto do culto, o cara eu estou tirando tudo. Aí no finalzinho, ele veio pedir dinheiro, ele veio pedir para mim dinheiro, né? Aí eu falei assim, Roberto, esse rapaz semana passada, ele pediu dinheiro para a minha casa, para ir para a pé. Ele pediu dinheiro para passagem. O senhor já tinha para vocês que eu falei, eu vou te dar o dinheiro agora para comprar o seu lanche. Não vamos te dar dinheiro, dinheiro vocês não me permitem. Aí depois eu braço levando, me traz esses crentes que não tem amor, sei o que lá. Aí nós pegamos pesado, porque ele vai ser mais de Deus, sabe? Aí, no finalzinho, para reparar. Aí eu levei lá na padaria, mas no caminho da padaria, eu falei assim, não, uma droga mesmo. Eu sabia que era droga mesmo. Eu só me enganar a mim. Eu tinha que comprar, eu não consegui, comprei, para ele. Então você dá vez pro alto, até o dia a pessoa passa fazendo alguma coisa assim. Fez uma péssima coisa. E é interessante que aconteceu um caso comigo. Nós tínhamos saído do metrô, deixado uma irmã nossa no metrô, e aí eu saí. Aí o rapaz chegou para mim e falou assim, você tem 50 centavos para completar minha marmitinha? Aí eu tinha 50 centavos, sabe aquele bolso da calça jeans que fica aqui? Eu tinha recebido um troco, eu lembrei dos 50. Aí eu peguei os 50 centavos, coloquei isso na minha mão e falei assim para ele, o Senhor está te vendo, é para comprar a minha marmitinha? Ele fez assim com a mão. Aí ele pegou. Interessante, né? Ficou com medo. Vai, Michel. Muito bem. O funcionário cristão que vai trabalhar no supermercado, ele é dono do supermercado? Não. Ele pode trabalhar com uma pessoa ímpia? A resposta é sim, porque ali não há uma sociedade, mas apenas um contrato de trabalho. Agora, se esse dono do supermercado chamasse o cristão para poder ser sócio dele, ele ia responder não. Percebe a diferença entre sociedade e ser empregado? Porque se fosse assim, crente não podia trabalhar nem para o governo, né? Porque o governo não é cristão e é ímpio. Tá? Então você percebe então que temos que ter esse cuidado. Percebe como é que Paulo tinha que responder pergunta? A gente começa a falar do assunto, começa a surgir um monte de dúvidas e que precisam ser esclarecidas para que a gente possa se comportar no meio deles de maneira correta. É a mesma coisa. Nós cristãos então podemos montar uma loja e colocar lá umas imagens da Aparecida para vender? Podemos? Percebe? Então você está contribuindo para a idolatria. Fala, Cassandra. Pastor, eu pergunto do Tiago lá no bar. Por exemplo, um casal não é cristão. Aí eles têm um bar, a esposa ajuda, porque geralmente quem tem bar, um fica uma parte e fica a outra. Aí no meio do caminho, a esposa se converte. Que beleza. Você está me colocando numa situação difícil. Não, é porque eu conheço esse problema. Sim, claro. Aí o que acontece? O marido não converte. Mas aquela no momento, é a nossa renda familiar, que nós sobrevivemos nesse caso. E aí, como é que eu fico ajudando ele? Muito bem. O marido ele é o sacerdote do lar, independente dele ser ímpio ou não. Por isso, quando você for casar, escolhe bem o marido. Depois não ficar reclamando na cabeça do pastor. Pastor, se isso aconteceu, eu falei, estou sabendo, você escolheu errado. Então, muito bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês, dentro disso, Cassandra, que é muito importante a sua pergunta. O marido é o sacerdote. A esposa precisa obedecê-lo até o limite da palavra. Onde a palavra disser não, ela não precisa obedecer. Então, se ela for para um local para fazer uma comida, para fazer alguma coisa, é uma situação.
Agora, ela não precisa ser obrigada a vender a bebida. Então, essa é a situação prática. Então, a esposa obedece o marido até o limite da escritura. Onde a escritura é rompida, a esposa não precisa obedecer o marido, porque ela precisa obedecer no limite da escritura. Então, até para a obediência tem limite. Porque se o marido quiser, por exemplo, disser para ela assim: aqui, toma aqui um traguinho aqui. Ela fala: não vou beber. Ah, fuma um cigarrinho. Não vou fumar. Não é? Porque isso agride a palavra de Deus. Rompe com a palavra. Então, ajudar, ela pode, mas dentro do limite da escritura. Então, vender no momento que ele não estiver lá, por exemplo, ele fala: vou almoçar, você vai ficar aqui. Aí as pessoas vão comprar bebida, vão comprar cigarro, aí eu não posso vender. O ideal seria não vender. Para você ver como é que a coisa é tensa. O ideal seria esse. Entende? Estou dizendo o ideal, porque às vezes não vai ser a circunstância do dia. Porque Deus, eu quero explicar uma coisa para vocês. Deus, ele olha para a palavra, ele vela sobre ela para que ela se cumpra. Está lá em Jeremias. Mas o nosso Deus não é um Deus carrasco. Não é um Deus que simplesmente vai matar essa pessoa ou vai odiar essa pessoa porque ela está fazendo aquilo. Mas ela está debaixo de uma situação. Tanto que Paulo disse da igreja de Corinto isso: se o marido descrente quiser continuar com a sua esposa, não separe dele, não é? Porque Deus quer a perpetuação da família. Então ela precisa conversar com muito zelo e dizer para ele: olha, eu não estou me sentindo bem em fazer isso. Isso não está mais sendo uma coisa boa para mim. Então nós podemos ter um jeito de fazer. Quem sabe não fecha o bar rapidinho na hora do almoço e compra de saco, não é? São possibilidades que são conversadas, percebe? Então tudo isso é dentro de uma conversa, de um diálogo franco e aberto. Por isso que o marido pode ficar com a esposa, mesmo ele sendo ímpio, porque a esposa santifica o marido nesse caso. Então ele está sendo santificado através do ato sexual. É isso que Paulo nos ensina lá. Então o ato sexual santo dentro de um ímpio e de um não crente, quando os dois não eram crentes antes e um se converte, ele é santificado. Assim como os filhos se tornam puros a partir do momento que um deles se converte. Olha que coisa interessante. Então, vê que a graça é abrangente. A graça, então, ela vai além das nossas possibilidades humanas. Então, nesse caso, ela poderia conversar com ele e tentar uma solução pacífica para não afetar o relacionamento, não é? Eu sei que o diálogo às vezes é difícil, né? Mas nesse caso dela, ela poderia tentar um diálogo pacífico para não romper com aquela santificação que ela busca. Tá bom? Deu para entender? Legal? O Senhor me capacitou a responder. Aleluia. Havia só ele. Eles me fazem cada pergunta de vez em quando: Senhor, se não existe na terra, eu achei que eu já tinha visto tudo e não vi, não. Né? Fala, Maria. Nesse caso aí, por exemplo, quem é crente e trabalha e arruma emprego numa casa de católicos, de pessoas que têm muitas imagens. Não tem problema algum. Não tem problema, né? Tem que lidar com aquelas imagens todo dia. Pode até limpar. Eu limpo. Pode até dar uma limpadinha assim, falar assim: Senhor, repreende esse demônio em nome de Jesus. Salva essa vida. Vai limpando, vai repreendendo em cima dali também. Essa escola da limpadinha dá luz pra ela ficar bonitinha, né? E repreende esses demônios em nome de Jesus. O Vé falou: dá uma limpadinha de vez em quando. Pode não, olha a consciência. Olha a consciência. Então vamos lá, então continuando. Você percebe como é que esse assunto ele é um assunto que traz isso mesmo? Porque nós precisamos saber como nos comportar, irmãos. Isso é real, é real. A ética cristã é muito importante. A gente tem lá um estudo prontinho de ética cristã que a gente vai ministrar provavelmente depois desse, né? Vamos continuar na direção do Senhor. Então, a linha da liberdade em Cristo não pode ser julgada por outra consciência senão a minha própria. Mas se isso resulta em constrangimento ao meu irmão, devo saber que isso não convém e não edifica a sua vida. Mesmo que eu tenha consciência tranquila de que isso é correto, eu não posso ferir a consciência do meu irmão que acha que aquilo é incorreto. É diferente de a pessoa oferecer algo que a gente sabe que é ilícito. pecado. É Por diferente. exemplo, se eu chegar na casa de uma pessoa, ela oferecer um vinho, eu não vou aceitar, mesmo que aquilo para ela seja desrespeitoso, Sim. desagrade. Sim, claro. Né? Eu vou dizer para ela que eu não bebo. Exatamente. Sem problema, não é? Eu vou dizer claramente para ela que aquilo não é. Nós já fomos em lugares assim, eu e a esposa já fomos em lugares, a pessoa lá, o senhor quer ouvir? Fala: não, muito obrigado. Acabou.
Isso em sem muito negócio. O pessoal estava na mesa tomando vinho e eu estava lá sentado com a minha esposa, questão de família, não é? E continuei normalmente pregando o evangelho, sem problema. Não vou deixar de sentar na mesa dos meus familiares por causa disso, não é? Agora, se eles quiserem me obrigar a tomar vinho, eu sei agora, como é que o senhor faz então, pastor? Porque a pessoa começa a beber e vai ficando meio alta, não vai? Vai ficando aqui, eu chamo essa fase do te considero demais. O cara vem e vai, eu te considero demais. Bacana, tão bêbado, né? Aí o que acontece? Tem que a turma está ficando um pouquinho alta, a gente vai embora. A gente vai embora, demos o nosso testemunho e vamos embora. Não vou ficar lá para ver aquele negócio terrível, né? Aquela cena degradante, gente tropeçando nos pés, né? Nós fomos no almoço há um tempo e lá tinha uma pessoa cristã, ele estava lá tomando vinho. Aí quando chegou ao final do almoço, eu fui buscar o carro, minha esposa ficou lá em cima esperando meu tio e minha tia, era um almoço também de família, e lá embaixo, o carro estava mais embaixo, o carro dele do lado do meu, ele foi descendo comigo, irmão, ele tropeçou num degrauzinho desse tamanho, a língua dele estava enrolando, e ele tem um cargo de liderança na igreja dele. Agora eu vou te falar uma coisa, depois de beber, ainda dirigir, porque ele pegou o carro e ele dirigiu. Então, para você ver que a palavra de Deus fala para não se embriagar, ele estava embriagado. Ele perdeu o controle. Ele perdeu a sobriedade. Agora eu vou fazer uma pergunta para toda a igreja. Quanto de bebida alcoólica pode ser ingerido antes de dirigir o carro? Percebe como é que então a palavra de Oséias se cumpre? A sensualidade, o vinho e o gosto tiram a inteligência. Então a pessoa se acha capaz de dirigir assim mesmo. Então ele não só se achou capaz, como ele dirigiu, irmão. Ele pegou o carro, foi buscar a esposa. Então não está amando nem a esposa, não está cumprindo o mandamento. Percebe que um abismo chama outro. Eu estou aqui só te dizendo algo que eu vi e eu achei preocupante. Porque como é que, então tudo bem, então pastor, é só os presbíteros que não podem beber, né? Porque falar, né, o presbítero não é dado ao vinho, então é só o presbítero que não pode beber, então tudo bem, então aquele presbítero pode, e ele é presbítero. Percebe como a lei de Deus então vai sendo diluída em conformidade com a minha conveniência? Pastor. Então se for assim também, se só os líderes não podem beber, e a palavra de Deus fala que todos nós somos sacerdócio de Deus, então você está saindo fora do sacerdócio? Você consegue? Se você conseguir, me avisa. Porque o sacerdócio é para todos. Então eu e você somos sacerdotes. E se Deus quiser usar a sua vida naquela hora que você estiver tomando uma? Você vai fazer o quê? Qual a desculpa que você vai dar para Deus depois? O que é isso? Eu estou no momento da minha distração. Vai distrair outro lugar. Eu só estou te falando isso, sabe por quê, irmãos? Porque hoje está todo mundo liberal. As igrejas estão liberando tudo. Eu vou te contar então um caso só para poder encerrar essa parte, que você continuar com a palavra. Eu fui num congresso de pregação bíblica expositiva. E lá tinham pastores de várias denominações. O pastor vindo do Canadá fez a seguinte pergunta: o que a Bíblia não diz que nós dissemos que ela diz? Aí um pastor novo falou assim, que não pode beber. Onde está a Bíblia dizendo que a gente não pode beber? Assim, você não pode beber. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Onde está escrito na Bíblia que você não pode usar crack? Em lugar nenhum. Então qual é o princípio que eu uso para não fazer isso? Percebe então que tem coisas na Bíblia que são princípios? Aí o pastor do Canadá respondeu, é verdade, mas os jovens do Canadá não ficaram no primeiro copo. Essa foi a resposta dele. Então eu estou dizendo isso para qualquer tipo de vício. Eu não estou falando só para bebida, não. Estou falando para cigarro, que tem crente que fuma aí. Estou falando para comida, que tem crente glutão. Estou falando para pornografia, porque tem crente que fica olhando pornografia. Estou falando para desrespeito,
Porque tem gente que é viciada em maltratar o outro. Fofoca. São vícios. São vícios, são hábitos antigos que precisamos nos desgarrar deles. Sabe por quê? Porque se algum crente te vê nessa prática, você vai ferir a consciência dele. E você vai dar conta ao Senhor, não é a mim não, irmãos. Eu não quero que você me dê conta de nada. Mas eu tenho um Deus que vê todas as coisas. Nós servimos exatamente ao mesmo Deus, com os meus defeitos, com os seus defeitos, mas nós prestaremos conta ao Deus vivo. Eu preciso tomar cuidado com a vida do outro. Ou você acha que eu, como pastor, não tenho que me esmerar mais? Eu não tenho que me santificar mais? Eu tenho que buscar uma conduta muito mais ilibada, para que você não veja defeito em mim e caia. Percebe como isso é severo? E nós estamos às vezes brincando com a Escritura, brincando de sermos crentes. Fala assim. Comida, às vezes alguns pratos te pedem uma dose de bebida alcoólica. Para poder acompanhar ou para fazer? Não, é para fazer. Para fazer, muito bem. Eu por causa da consciência. Realmente dá um toque diferente. Sim, entendi. Vamos falar uma coisa? O álcool daquele vinho, ou cerveja que vai ser colocado, vai sair. Não é? Vai sair. Não é? Ou seja, não há inconveniência. O grande problema, eu vou te contar um caso então. Tem um casal aqui na igreja, recém-convertido, eles começaram então a se livrar dessas coisas, imagens de escultura, aquelas coisas que a gente já sabe, não é? Processo todo de santificação. E chegou um dia, eles falaram assim, a esposa falou comigo, com a pastora, pastor, senti uma opressão em casa, não dormi direito, passei um mal, uma confusão, tal, e orando e tal. Eu perguntei pra eles assim, vocês ainda têm bebida alcoólica em casa? Ainda temos. Eu falei, foi por causa disso. Eles tiraram, nunca mais aconteceu a opressão. Esquisito, né? Por quê? Porque você concorda comigo que parte dessa bebida, ela pode ser consagrada? E toda bebida alcoólica é consagrada ao deus Baco, que é um deus da mitologia grega. Então você percebe então que tem muitas coisas que nós vamos tomar cuidado. Usar o testemunho. Imagina se chega um crente na sua casa que não bebe de jeito nenhum, não é? E ele vê você usando aquilo vai ferir a consciência dele. Então na minha casa não entra bebida alcoólica, na minha casa não é usado na comida, na minha casa não tem nada disso. Meu pai é a mesma coisa. Não entra. Porque às vezes tem prato que pede. Aí na hora que o prato pede, você não faz. Detestam Eu tenho uma receita simples contra o pecado ou possível pecado. Nunca faça. Presbítero, você ia falar, querido? Pastor, nós estamos na época das tal das festas. Tem duas situações. Tem crente, eu já sei a resposta, mas eu gostaria que você explanasse para a igreja. Tem crente que camufla uma festa igual aquela e fala que é para a igreja. E tem aqueles que vão e participam das festas idólatras com barraquinho. Com barraquinho. Acompanhamento. É isso aí. Explica aí. Vou explicar. Então o presidente está falando das festas juninas, né? Tem os crentes que camuflam e falam que é festa country. Dá o nome de festa country gospel. E aí coloca. Aí o presidente, se fizer só a canjica e o caldo era bom, pra mim que tem um quentão junto. Mas aí, pastor, me perguntaram isso, eu falei, o dia que eu quiser comer canjica, essas coisas, minha mãe faz em casa, pode de qualquer época. Mas o problema é que só faz isso pra ela. Exatamente, ou seja, fazemos isso para quê? Para não perder os membros da igreja. Só para isso, para agradar os membros da igreja. Por que tem dança nos cultos? Me mostra uma dança feita em ambiente cultico no Antigo Testamento. Por favor, estou esperando a resposta. Eu estou lembrando daquele caso que você falou dos ídolos do coração, que santificar, não é? Ou seja, um agradador quer agradar a todos. Irmãos, a palavra de Deus, ela não agrada nem a mim. A minha carne, ela corta na minha carne. Você acha que ela me agrada o tempo todo? Tem hora que eu olho para ela e falo assim, misericórdia de mim, Senhor. Por que o Senhor escreveu isso aqui? Ele escreveu para o meu bem. Só um minutinho que vai te responder o presbítero. Aí as pessoas camuflam e colocam dentro da igreja aquilo que está no mundo. Uma vez eu vi uma dança, não, né? Elas começaram, eu virei a cara para o outro lado. Uma dança de country das moças dentro da igreja.
Elas subiram lá no tablado da igreja com as calças jeans mais coladas. Não tinha jeito de ser mais colada. Mostrava até o útero. Entrei colado de cima e baixo. Aí subiram lá para dançar para Jesus. E começaram no meio de levantar a perna, baixar a perna. Então, ô Marcelo, que é isso? Eu falei, vamos lá. Tem uma outra igreja que eu fui para poder pregar, cheguei lá e tinha uma dança. Aí as moças começaram a dançar na frente assim, eu virei para o outro lado, as calcinhas já estavam aparecendo. E detalhe, os irmãozinhos, tava tudo filmando. Os irmãozinhos. Bom, nós somos uma igreja que entraram as moças para adorar o Senhor através da dança. As meninas estavam tudo de baby look, calça colada e contorcendo igual cobra. Eu estou te falando isso, irmão, porque isso está dentro da igreja, a sensualidade. Eu quero dizer para você, eu não estou falando só do ambiente cultico, não, estou falando dentro da nossa casa, no meio da rua. Nós temos uma conduta diferente. Mulher pode usar calça comprida? Pode. Pode ser coladésima? Não. Percebe? A diferença é essa. A diferença é você não expor o seu corpo para não gerar sensualidade no outro, porque se você gerar defraudação no olho do seu irmão, ele está pecando junto com você. E vocês dois vão prestar contas diante de Deus. Esses maridos aí que tiram o olho da esposa para olhar para a outra. Toma cuidado com o seu olho. Seu olho só pode ser para sua esposa. Você está achando que você pode sair por aí olhando toda só porque é bonito? Tem crente que ainda fala comigo, pastor, eu estou olhando que é bonito, você está cobiçando, você está pecando. Irmão, não luta contra a sua carne, não. Para você ver onde você vai parar. E essas mulheres que ficam, pastor, isso foi uma coisa tão agradável. Vai agradar o capeta do inferno. Vou acabar de responder o presbítero. Você vai ter que fazer duas pregações. O Nelson falou que eu sou pastor boca dura. Estou fazendo jus à fama, Nelson. Mas esse negócio dos olhos serve para as mulheres. Serve para as mulheres, né? Também estão muito olhudas. Não está olhuda. E aí, presbítero, tem aqueles crentes que vão para a festa junina. Passa lá, às vezes nem toma um quentão, às vezes só come a canjica. Mas aquelas. Coloca a barraca, mas é pior ainda, não é? Por quê? Porque todas essas comidas são consagradas a ídolos. A quem? A João, a Pedro, a Antônio, que eles falam que é santo, não é? Que eles chamam de santo. Inclusive, aquela simpatia para Santo Antônio está dando certo, não que os divórcios estão aumentando. O povo está casando, está dando certo. Percebe, irmãos, que nós estamos lidando com o mundo pagão e que nós precisamos agir como cristão nele, porque senão, irmãos, acaba a diferença. As pessoas não vão querer o mesmo Deus que nós servimos, porque é igual. Então ele vai ficar apenas participando da igreja como um local social e não como um local cultico, de comunhão, em que somos exortados à santidade. Fala, pastor. E a vontade de muitos crentes de estar lá. Belezinha, deixa eu só pegar a vontade de muitos crentes. As pessoas falam assim, não, mas são muitos crentes que têm vontade de estar lá. Aí é feito dentro da igreja. Isso. Eles vão para dentro da igreja, mas só que o coração deles não está na igreja. Não está. O coração deles está na festa de São João, que está fora. O procedimento dentro da igreja é um, mas só que o coração deles ali, eles estão do lado de fora. Como se as mulheres do lado de fora estão dançando, eles estão olhando para as irmãs das igrejas como se fosse aquelas do lado de fora. Exatamente. Entendeu? Mas a vontade do... Eu não sei, eu não posso falar de todos, sabe? Mas assim, a vontade do crente é de alguns crentes, né? Sim, é estar lá, é verdade. E às vezes nós estamos na igreja porque ele quer estar lá. E esse é o problema. Aí fica incendiando a igreja de paganismo. E dizendo, e coloca lá o rótulo, né? Gospel. É só gospel, porque cristão não é não. Não é. E vou te dizer, nós vamos tomar cuidado para não deixar que as fileiras da igreja sejam invadidas. Depois vocês ouçam, irmão. Eu vou procurar. Hernandes Dias Lopes fez uma pregação, ele é pastor presbiteriano, ele fez uma pregação na abertura da Conferência Fiel, falando sobre o ardor, a perda do ardor espiritual da igreja.
E ele cita então casamentos cristãos onde as pessoas estão com pista de dança. As pessoas estão colocando luzinha para o povo dançar. É de tudo quanto é troço, né? Inclusive, Jesus expulsou os comerciantes do templo, os pastores estão colocando os comerciantes dentro do templo de novo, né? Às vezes eu falo, pastor, eu posso vender um negócio da igreja, é para missão. Eu falei, pode não, vende lá de fora. Aqui você vai vender, não? Eu passei uma situação que o Zé a gente tava lá no casamento e uma das coisas que o noivo pediu na festa era pra filmar as bebidas e tal. Aí tinha um Red Label lá, tá eu filmando assim. Quando eu olho pro lado, o Zé que tava olhando pra mim. Aí eu fui lá, né? Não foi, Zé? Que foi o Zé. Tô filmando aqui porque ele pediu. Mas assim, a consciência pegou na hora. Isso é terrível. Irmãos, isso é tão interessante, isso tudo que a gente está comentando e falando, porque isso é real. Você percebe que isso é dia a dia? Você percebe que a gente convive com isso todos os dias, por isso nós temos que ter a palavra muito arraigada no nosso coração e principalmente o princípio, para continuar dando testemunho cristão. Não é à toa que o Senhor está falando conosco isso, né? Deixa a Fátima falar, só um minutinho, dona Oli. Já volto na senhora. Sim. Mas bebida rola lá, de montão. Então sempre que eu vou lá, eles estão tomando vinho, entendeu? Aí vem e me oferece. Eu pego e falo para eles assim, não, eu não quero. Aí ela vira e fala assim, toma mesmo uma taçazinha, não é na Bíblia, da própria Bíblia fala sobre o vinho, não é pecado não, mas eu não quero tomar. Porque não é quando vocês estão falando que é a Bíblia que fala sobre o vinho, é porque eu não tenho vontade, eu não quero beber mais. Entendi. Isso, o próprio Deus também faz assim. O próprio Deus trabalhou dentro de mim, tira essas coisas de mim. Sim, claro. Claro. Aí eu fico assim, quando ela tira e fala assim, mas na Bíblia fala sobre mim. Sim. Aí eu já fico sem saber como responder. Entendi. A resposta mais próxima daquilo que é o princípio, para também não ferir, não desagradar a pessoa, apesar de que eu não me posso desagradar não. Eu falo, eu bebo porque eu sou crente. E a resposta é rápida. Não é? Agora, para a gente não desagradar, o que você pode dizer? Olha, a sua consciência te permite, a minha não. É uma questão de consciência em relação à palavra. Apenas isso. Entende? A pessoa então ela precisa aprender a respeitar o outro. Eu respeito quem bebe, inclusive eu respeito até crente que bebe. Tem que beber não é dele. Não é meu, não é? Então o que eu faço sempre? Eu dou a resposta objetiva. Eu não bebo porque eu sou cristão. E eu tenho os meus princípios e eu acredito que um dos princípios da Escritura seja esse e vou te explicar depois por quê. Aí você pode dizer, porque é da minha consciência, eu não quero ferir a minha consciência. Pronto, eles vão aprender a te respeitar. Se você fizer isso, você pode ter certeza que aí tem dois princípios, então só para... Vou chegar aqui, dona Olívia, vou chegar. Guarda a pergunta aí. Esquece não, que eu também esqueço, quando eu esqueço. Essa, sabe o que acontece? E a questão do vinho não é vinho. O vinho da palavra não é vinho. De hoje. É suco de uva. Não, é só pegar o acompanhamento do vinho, da fabricação do vinho, ele é totalmente diferente, né? Então vamos lá, Fátima. O que fala a palavra de Deus então sobre o vinho? Deus ele falou assim para o povo de Israel que estava no Egito: vocês passaram 40 anos no deserto e vocês não beberam nem vinho e nem bebida misturada, para que vocês aprendessem que eu sou um Deus santo. O que Deus quis dizer com isso? Que a bebida alcoólica ela pode, em alguns momentos, e eu vou te fazer, antes de falar isso, eu quero falar outra coisa. Qual é o seu limite para não embebedar? Um copo? 2 copos? 3 copos? Você sabe qual é? Eu conheço uma irmã que era obreira de uma igreja. Aí ela entrou nessa onda de que podia beber. Aí ela chegou numa festa, serviram um vinhozinho, ela tomou uma taça, esse cara ficou louquinha. Eu estou falando as palavras dela. Esse cara ficou louquinha. Esse cara perdeu o controle de tudo. Então, se a minha sobriedade é afetada, eu já não estou mais fazendo o que a palavra me manda. Sede sóbrios. Segundo, o Zé que trouxe uma outra questão.
Aquele que destruir o templo do Espírito, que é o nosso corpo, será destruído. O que a palavra fala então? O que ela está me ensinando? Que eu não posso colocar para